A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Graças a Deus, estamos aqui trazendo mais um vídeo, contendo aqui a palavra de Deus para nosso aprendizado. É muito bom meditar na palavra de Deus, encher o coração, a mente com a palavra de Deus, pois nós sabemos que a palavra de Deus é o único alimento que alimenta a alma. Mas como assim? A alma precisa de alimento? Sim. Jesus Cristo falou que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que nós vamos falar aqui hoje, falando sobre um sacrifício de louvor. Talvez você já pensou em como sua vida traz prazer a Deus? Em toda a Escritura aprendemos sobre como podemos usar nossas vidas para agradar a Deus. Na verdade, nós fomos criados para agradar a Deus, né? É claro. Foi para isso que Deus nos criou, para agradar a Ele, para fazer o seu querer, né? Para exaltá-lo, para dizer que Ele é grande, que Ele é magnífico, né? Então, visto que recebemos uma nova vida em Cristo, experimentamos então a graça de Deus, aí nós devemos desejar agradar a Deus, já que Ele nos deu tudo na vida, devemos dar a Ele tudo o que somos. Os escritores, Paulo, lá falando em Romanos capítulo 12, para nós apresentar o nosso corpo vivo como sacrifício a Deus. Tá? E aqui o escritor Hebreus nos diz duas maneiras distintas de agradar a Deus. A primeira está em Hebreus aqui, capítulo 13, versículo 15. O escritor nos diz que primeiro sacrifício a Deus é louvá-lo. Isso é o que a Bíblia chama de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Adoração é a orientação da nossa vida inteira para vivermos em admiração a quem Deus é e ao que Ele fez por nós. Então nós podemos adorar a Deus não apenas com as canções que cantamos, mas também com a maneira como vivemos nossas vidas. Hebreus 13, versículo 16 nos diz outra maneira pela qual podemos agradar a Deus. Amando os outros, quando amamos os outros, estamos refletindo o amor que Deus tem por eles. E por isso então que importa como tratamos as pessoas. As nossas ações, por exemplo, são um reflexo de Deus, de como Deus nos amou. As nossas ações são um reflexo de como Deus nos amou. E já que somos amados por Deus, devemos fazer o bem ao que estão ao nosso redor, é lógico. Essas são duas maneiras pelas quais podemos agradar a Deus, ao adorá-lo e ao amar os outros também. Isso é similar ao que Jesus diz ser o maior mandamento. Em Mateus 22, versículo 36 ao 40, ele resume isso aqui ao nos dizer para amar a Deus e aos outros. Nós amamos a Deus ao adorá-lo e louvá-lo. Amamos os outros ao fazer-lhes o bem e ao compartilhar com eles. Como você está se saindo em amar a Deus e aos outros? Você passa algum tempo nas Escrituras e em oração todos os dias, louvando a Deus por quem Ele é? Se não amarmos a Deus em primeiro lugar, e acima de tudo, não seremos capazes de amar verdadeiramente as outras pessoas, em nossas vidas. Porque a Bíblia vai nos dizer que se nós falamos que amamos a Deus, que nunca vimos, como é que nós vamos dizer que amamos os nossos irmãos que vê todos os dias? Ou é o contrário, se nós dissermos que amamos, que odiamos nossos irmãos, como dizemos que amamos a Deus? Nosso irmão nós estamos vendo e a Deus nós não vemos. Entendeu? Então nós temos que amar a Deus, louvando e amando também as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Fica aí esse lembrete para você. Ame a Deus, louvando, que é o sacrifício dos seus lábios, é o louvor, é a gratidão por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz.
E eu quero até dizer que mesmo se Deus não fizer, Ele merece ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não buscamos somente com o interesse de receber algo material, não, mas por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, seja uma cura, seja uma vitória, seja o que for, Deus é louvado pelos nossos lábios. Ouça isto no nome